Olá, meu nome é Elisa Fernandes, eu sou chefe de cozinha e esse é mais um vídeo em colaboração com a Amaro. E para ficar ligado nas novidades, é só se inscrever no canal, deixar o seu like e acompanhar as notícias. Hoje eu vou ensinar a fazer duas saladas um pouco diferentes para sair da rotina de sempre alface, tomate, cebola. Então a gente vai fazer uma salada de arroz e a outra de quinoa. Para fazer a salada de arroz, eu tô usando esse arroz que é o arroz castanho. Para ajudar a gente a conseguir entender mais fácil a receita, eu já tenho ele cozido aqui, pode olhar a diferença, ó. Para o arroz chegar nessa consistência aqui, eu cozinhei ele como se fosse macarrão, uma panela com água fervendo, bastante água. Coloco o arroz ali, um pouco de sal e deixo ele cozinhar mais ou menos uns 40 minutos. Aqui eu tenho ele cru também, porque para dar um charme a mais para nossa salada, eu vou fazer uma pipoca de arroz. Vamos começar primeiro pela vinagrete. A gente vai fazer uma vinagrete de limão. Então aqui eu tenho o suco de um limão, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. A gente vai usar o fouet e vai mexer com movimentos circulares para incorporar um pouquinho de ar aqui e montar essa mistura. O segredo é não colocar o azeite todo de uma vez, senão ele fica meio separado. Tem que colocar de pouquinho em pouquinho. É legal que esse vinagrete seja bem ácido, bem cítrico, que a gente sinta bem o limão para contrastar com o milho que está nessa salada, que é mais doce. Então, não estranhe se ele ficar meio azedinho. E para finalizar, a gente tem um pouquinho de salsinha, cebolinha e coentro picadinho. Tá pronto a nossa vinagrete. Eu vou deixar ela aqui num outro pote pra gente temperar a nossa salada aqui dentro mesmo. Aqui eu tenho milho cozido normal na água. Eu gosto de cortar ele em segmentos mais longuinhos assim, pra gente ter uns pedacinhos de milho e não só o grão dele separado. A cebola eu corto ela em julienne, que é esse corte aqui, olha. Você coloca numa panela com vinagre vermelho, vinagre de vinho tinto mesmo, deixa ferver 5 minutos e depois desliga a panela. Depois você vai deixar essa cebola esfriar na própria panela mesmo e o resultado vai ser isso aqui, ó. Que é quase um picles. Na verdade não é picles porque o picles tem uma mistura, qualquer dia eu ensino aqui, mas tem uma proporção. Aí, não sei se vai dar pra escutar, ela ainda fica meio crocante, como se ela estivesse meio crua. Então aqui a gente coloca um pouco do nosso picles, o arroz e eu vou colocar um pouquinho de manga para dar um frescor. A gente dá uma misturada, coloca um pouquinho da salsinha a mais e a gente coloca então a nossa vinagrete e a base da salada tá pronta. A gente vai finalizar com as folhas, que eu deixo para colocar sempre no final, porque como tem limão, ela oxida um pouco a folha. Aqui eu tô usando rúcula hidropônica, mas você pode usar a rúcula que você preferir ou agrião, até espinafre dá muito certo aqui nessa salada. Eu não aguento. Não tem uma vez que eu não como aqui antes de ficar pronto o negócio, né? Como essa receita é muito simples, eu achei que dá pra dar uma caprichada, porque a gente tem tempo, tá fácil. Então eu vou aproveitar que o arroz castanho vira pipoca e aí dá um crocante pro prato que é muito gostoso. Então é o seguinte, não tem erro. Você precisa de uma panela que tá muito quente, então liga ela no máximo, deixa ela esquentar. Aí você joga um grãozinho em cima, ou dois, sei lá, e dá uma mexidinha pra ver se ele treme. Dá pra ver que ele tá dando uma tremidinha aqui, ó? Se ele dá essa tremidinha, significa que tá tão quente que ele dá essa dançadinha. E aí é o ponto bom. Então agora a gente pode lançar nossa pipoquinha. Só colocar uma quantidade que caiba na superfície da panela, não pode ter muita quantidade, porque todo o arroz tem que tocar a superfície da panela. E aí, ó, essa cantoria eu amo. E aí só tem que dar uma mexidinha enquanto você faz isso, senão ele queima. E aí é igual pipoca normal, gente. Parou de ouvir o barulho, tá pronto. A segunda salada tem uma pegada um pouco oriental. A gente vai fazer uma vinagrete de shoyu. E eu vou usar a quinoa. Aqui eu tenho a quinoa que eu pré-cozi ela igualzinho o macarrão. Então, uma panela cheia de água fervendo, eu coloquei a quinoa dentro, ela ficou mais ou menos uns 15 a 20 minutos cozinhando. E aí ela tá cozidinha, né? Como a gente costuma comer por aí nos restaurantes. Só que o que a gente vai aprender a fazer hoje é deixar ela mais crocante, assim, que fica muito melhor. Para vinagrete a gente vai precisar, então, o suco da metade de um limão, um pouquinho de shoyu. Como o shoyu ele é forte, você não precisa colocar muito, inclusive porque depois é o azeite que vai montar.
Depois que a gente já colocou o azeite e ele ficou mais espesso, a gente fala montado, igual da receita anterior, a gente acrescenta as ervas. Aqui eu tô colocando salsinha picada grosseiramente e vamos reservar. Com a vinagrete pronta, agora é hora de saltear a quinoa. Então a gente tem ela pré-cozida na água e a gente vai deixar ela bem crocante para depois misturar todos os elementos na salada. É o seguinte, a gente então precisa da frigideira antiaderente, um pouquinho de azeite. Se você preferir manteiga, pode ser também. Eu às vezes ponho manteiga, mas aqui eu tô usando o azeite. E saltear alguma coisa, que no Brasil geralmente a gente fala mais refogar, que seria suar alguma coisa lentamente na panela, cebola, enfim. É esse ato de realmente, com o calor, você ir eliminando a água daquele ingrediente e refogar. Só que aqui, que seria saltear, você tá fazendo a mesma coisa, só que não devagarzinho, mexendo toda hora. Você deixa um pouco e depois mexe. Se você não souber fazer esse truque de pseudo-chefe, você pode misturar com uma colher, mas a ideia é não ficar mexendo toda hora. Deixa a quinoa bem disposta em toda a superfície da panela, para que toda ela coche na superfície quente e deixa. E aí, 50 minutos disso. Aqui a gente vai ficar mais ou menos uns 15 a 20 minutos fazendo isso. Só que é bem fácil, na verdade. É só mexer de tempos em tempos, nem toda hora. Bom, agora chegou a parte mais fácil, que é unir todos os ingredientes. A gente tem então a nossa quinoa já cozida e salteada, mais crocantezinha. A gente então vai colocar um pouquinho de tomate cereja, um pouquinho de amendoim. E o amendoim, junto com o shoyu, vai trazer bem aquele lado oriental, vocês vão ver. Um pouquinho de feta para dar um certo frescor para a salada, salsinha e cebolinha picada, a salsinha inteira, porque daí ela vai estar aqui como salada mesmo. Você vai comer ela como uma folha e não só como uma ervinha picada, tá? E um pouquinho de rúcula. Vamos misturar tudo. O nosso vinagrete de shoyu. Vamos provar. Bom, pessoal, essas foram duas diquinhas de saladas um pouco diferentes para sair da rotina sempre alface, cebola e tomate, pra gente usar um pouquinho de grãos também. Então, se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima!